A gente não tem muita informação nesse início de SAF, de como é que as coisas estão funcionando lá dentro. E eu acho que é fundamental vocês compartilharem processos, troca de experiências, metodologias diferentes, para o torcedor ficar mais bem informado e ter uma perspectiva de um futuro melhor, especialmente na base, que é um calo no Bahia nos últimos anos. Então, o que eu queria perguntar para você, Rogério, evidentemente que você não pode responder pela base inteira, mas eu acho que é um bom recorte e uma boa amostragem para a gente saber como é que as coisas estão funcionando no Sub-20, especialmente o seu relato, porque você é um cara que vem do Bahia pré-SAF e permaneceu, conquistou a confiança deste novo grupo para ficar no Bahia. Enfim, o que é que mudou? Na realidade, a gente consegue perceber a primeira mudança em termos de pessoas. O investimento, nitidamente, está partindo do que eu acho que realmente tem que partir, não necessariamente de trocas, mas do entendimento que a gente, já propriamente dito pelo grupo, nos momentos em que alguns representantes vieram, até mesmo antes de iniciar o trabalho em si, e entender que o Bahia precisava de mais funcionários do que ele tinha. Então, a gente percebe a chegada considerável para todos os setores, desde a psicologia, a captação, está sendo investido demais na captação, ou seja, eles estão pavimentando o caminho. E eu acho que tem que ser por aí mesmo. Obviamente, há coisas que envolvem decisões, mudanças que fisicamente a gente só vai perceber com o passar do tempo, né, em termos de estrutura. Mas o fato da gente já ter um CT novo, com uma boa estrutura, a gente percebe que o investimento tem sido em trazer novos profissionais, criar novos setores, acho que alguns já com uma relação muito clara com o que é a estrutura dos outros clubes do grupo. Pode dar um exemplo? Uma questão que eles têm batido muito, que é com a safeguard, né, que eles chamam, com entender o bem-estar das pessoas que convivem ali, o que é necessário para trazer pessoas para dentro do clube. E uma frase que chamou muito a atenção a gente teve um treinamento, uma palestra do inglês, que é o responsável por todo o grupo, e ele fala assim: pense que o seu filho viria aqui, você deixaria seu filho morar aqui? Então isso é um parâmetro para que a gente atenda a todas as necessidades que as pessoas que vão viver ali têm, né? Porque a gente que trabalha no dia a dia fica com o melhor do dia deles, né? Que é o dia do treino, onde todo mundo gosta, eles estão todos felizes, mas e o pós-treino? E aquele menino que está lesionado, que ele não está indo para o jogo? Que cuidado há com eles? Então, primeira coisa que eu percebo nitidamente são investimentos em inúmeras pessoas para que a gente tenha uma estrutura que condiza com o tamanho do Bahia e com o tipo de atleta que a gente quer formar, né? Que ele seja observado em todos os aspectos. Físico, técnico, psicológico, que tenha uma vida saudável, né? Em todos os aspectos. Como é o nome desse profissional? Não é o nome da pessoa, não precisa dizer o nome da pessoa, é o nome da função? O setor é de safeguard, né? Que é salvaguardar, né, as pessoas dali. Então, ele é o diretor-geral, ele cuida de todo o grupo, né? Mas nesse aspecto do bem-estar do ser humano. Do ser humano. As pessoas que vivem ali no CT, que convivem, se eles estão trabalhando em condições decentes, Isso não é só jogador, todos os colaboradores ali envolvidos no processo. Todos os colaboradores, sim, todos os colaboradores, mas com um olhar muito voltado a quem realmente mora ali, que são os atletas. Mas assim, são perguntas frequentes para você, para o jogador, tem esse feedback? Sim, porque o setor foi criado agora, tem a Anne, que trabalha com a gente, que é uma psicóloga, que veio da Ferroviária, chegou há pouco tempo também, que já tem um contato muito mais direto com a gente e com um olhar bem direcionado a isso. Em todos os aspectos, tratamento, como que as pessoas são tratadas, como as pessoas se tratam, o que as pessoas precisam, o que elas têm para fazer nos momentos em que elas não estão trabalhando, relação com escola, todas essas coisas. Você nunca tinha trabalhado com isso em outros clubes? Com esse setor especificamente, não. O Palmeiras tinha uma preocupação também com os meninos que estavam ali, tinha um respaldo e uma rede de pessoas que tinham links com escolas para todo esse aparato, né? Mas dessa maneira, como foi passado para a gente, né? E também é um setor que ele antevê problemas que eles já vivenciaram em outros clubes e tratam de maneira muito clara e aberta
para que a gente não negligencie problemas que acontecem, né? Sim. E a gente vê no City muitos jogadores de imposição física, fortes, né? Na defesa, principalmente, no meio de campo. Você olha pro City assim... Só agora, recentemente, estão surgindo os garotos um pouco mais franzinos, mas é um time corpulento. Então, essa questão do cara ser forte é um aspecto do propalado padrão City, e se isso não for, se isso não for, você fala. Não, eu estou perguntando. Não, o City, eu vejo esse padrão físico dos jogadores. Aí, rapidinho, o que eu queria te perguntar é o seguinte: o que é de efetivo, de prático, do padrão City implementado no Bahia na base? Por exemplo, estilo de jogo. Vocês são orientados pela matriz em jogar de uma determinada maneira, desde as categorias mais inferiores até o sub-20, ou ainda não chegou a isso? Eu acho que a ideia geral do grupo, que o próprio Ferran, quando ele veio, ele deixou muito claro que o grupo todo quer fazer um jogo vistoso, né? Mas um jogo vistoso que eles acreditam que aproxima do vencer. Não que é um jogo vistoso por ser vistoso sem ser competitivo, né? E é exatamente isso que a gente vê no próprio Manchester City. Então, a ideia geral ela foi dada. Mas vamos lá. Esse encurtamento de entender padrões que as equipes têm que jogar, não, isso aí não aconteceu ainda. Eu acredito... Mas o que é, pragmaticamente, professor, o jogo vistoso? É um jogo que possibilite ao jogador se manifestar da melhor maneira, ter coragem para jogar, se sentir confortável com a bola, acho que independente da parte do campo em que ele esteja, não ficar jogando por uma bola, eu acho que é muito mais nesse sentido, ter coragem para jogar. Obviamente você vai se desenvolver melhor, tende a se tornar um melhor jogador e provavelmente no processo de formação vai cometer muito mais erros, né? Mas, sem dúvida nenhuma, te aproxima ao triunfo muito mais, né? E te torna um melhor jogador na parte final do processo, que é onde o jogador tem que fazer isso. Então, mas isso aí já é muito mais, isso é muito claro para muita gente que trabalha na formação de atletas, né? Eu só acho que é uma falácia esse negócio que tem que jogar bonito e não tem que ganhar. Isso é uma mentira, porque todo mundo na Série A do brasileiro acha que o time tem que ser campeão, né? Obviamente, isso não pode influenciar na maneira que você vai fazer o seu processo. Se você acredita que o processo rico, ele é criando coragem para que o jogador jogue um jogo completo. Se o jogo o espaço está aqui, o jogo é aqui, se o espaço está lá, o espaço é lá. Então isso é muito, muito claro na minha visão. E nisso a gente, com todas as categorias, acho que a gente caminha bem. Dificilmente você vai ver o Bahia retraído, jogando por uma bola. Sempre é um time corajoso, erra normalmente, não tem problema nenhum, como todas as outras equipes que trabalham dessa maneira fazem, mas é um time que busca trazer coragem para o seu jogador, porque é isso que ele vai precisar para jogar em alto nível. Em relação ao perfil, quando eu disse que discordo, é porque eu acho que o City tem os grandões, os fortes, os rápidos, mas também tem os pequenos talentosos, né? Se a gente olhar para uma história recente, com o Agüero não era um cara grande. Mas era bem forte, né, professor? Sim, sim. Não, mas força está no futebol desde sempre. Garrincha era fortíssimo. Pelé é uma máquina. Mas Biel não é esse, né? Mas ele tem força, impossível. Mas é um biotipo diferente. Sim, sim. Que talvez não caiba na Premier League. Não sei. Eu tenho minhas dúvidas. Davi Silva, tem vários. Verdade, entendeu? Verdade. Bernardo Silva também, verdade? Bernardo. Eu acho que vai muito mais da inteligência e eu acho que ter força é determinante no futebol de hoje em dia. Ter velocidade e força. Obviamente que um cara mais lento pode jogar, mas tem que compensar de alguma maneira. E tem vários que conseguem fazer isso daí. Mas o Biel, assim, você falar dele ganhar massa, isso tudo acho que já está acontecendo. Se você olha para ele, quando ele chega para o que ele é hoje, já acontece. E ele sustenta muito duelo. Então, nada mais é do que potencializar a parte atlética, primeiro para que ele lesione menos e jogue mais, né? Para que ele consiga suportar esse calendário da gente que é absurdo, né? E que ele consiga desempenhar. Acho que a preocupação toda é essa. Mas quando a gente olha para alguns perfis, olha para o Ademir, por exemplo, que você olha para ele, ele parece um
Ele é menor que vários jogadores. De borboleta. Ele é menor do que vários jogadores do sub-20, mas a potência dele, a velocidade dele, a difícil de derrubar o sacana. É isso. Então a gente precisa relativizar muito isso daí. Perfeito. Equilibrar um pouco o processo. Você não vai querer um time inteiro de jogadores frágeis e pequenos, não é nada disso, mas também não vai querer um time de brutamontes, né? O principal é ser jogador, ter qualidade, né? Agora, desde que o futebol é futebol, a força é determinante. Professor, nessa questão do jogo bonito, do jogo vistoso foi o que você falou, jogo corajoso, são conceitos inegociáveis, posse de bola e linha alta, na base, ou não, necessariamente? Cara, nunca ninguém disse isso pra gente, né? O que eu tô dizendo aqui foi uma própria situação do Ferran. Óbvio que o clube tem uma estruturação de equipes, e se você parar para pensar posição a posição, o que você espera de um lateral, o que você espera de um zagueiro? Eu tô te falando isso da minha cabeça porque a gente nem teve essa conversa ainda. Mas se a gente entender o que é o futebol mundial e entender o que o Bahia se torna, e o que será necessário para jogar no Bahia no próximo ano e no próximo, eu acho que a gente tem que se espelhar nos caras que são top do mundo. E isso é um ótimo parâmetro para que a gente conduza isso daí. Obviamente a gente vai olhar características físicas, as valências, todas essas coisas. Mas a gente tem esse espelho nos caras que são os melhores do mundo. E assim, por coincidência, vários deles estão dentro do grupo, né? Graças a Deus. Senta o dedo no like, ativa as notificações, inscreva-se. Esse é o Pod Cena com Rogério Ferreira. Esse cara que é extremamente conhecedor de futebol. Que privilégio para nós tricolores. Temos um profissional deste nível atuando no Sub-20, na base do esquadrão.